o Sermão da Montanha, parte 5. Hoje vamos receber mais algumas orientações que Jesus passou para os seus seguidores no passado. Vejamos Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, que está escrito: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, ou seja, se irar contra seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, que quer dizer estúpido, será réu do sinédrio. Sinédrio, ou seja, será levado ao tribunal, será réu do tribunal. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Cristo faz o povo ver que o conceito divino sobre o não matar, citado acima, era muito mais profundo do que eles imaginavam. No mundo espiritual, o simples ato de se irar contra o próximo, desejando em pensamento a sua morte, ou ofender verbalmente em pensamento, é algo que Deus condena. Assim também como a prática da maldade. No julgamento divino, ambas as atitudes são passivas de punições. O sentimento de cólera ou de ira contra o irmão, mesmo que em pensamento, a ofensa mediante a palavra raca, que quer dizer algo como estúpido, ou mesmo por meio da palavra tolo, embora em níveis diferentes, tornaria o ofensor passivo de julgamento divino. Para um pouquinho. Cristo, ele veio mostrar um ensinamento diferente. Perante a lei, para alguém ser considerado um homicida, essa pessoa tinha que matar fisicamente alguém. Aí Cristo veio com o ensinamento a respeito do matar, a respeito da transgressão para com o próximo. Ele mostra que o nosso interior, a nossa mente, no mundo espiritual, se a pessoa se irar contra o irmão, desejar o mal do irmão, pensar mal do irmão, a Bíblia vem, Cristo vem no ensinamento e fala que a pessoa será julgada por Deus. Mas por que essa rigidez? É simples. Uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que tem um encontro com Cristo, ela nunca vai desejar o mal para ninguém. Ela sempre vai desejar o bem. Por mais que aquela pessoa aparentemente não mereça, por mais que aquela pessoa aparentemente seja uma pessoa má, a pessoa vai desejar o bem, porque nasceu de novo. Quando a pessoa não nasce de novo, quando a pessoa não tem um encontro com Cristo, a pessoa em pensamento, em desejos, vai estar sempre desejando o mal das pessoas. E é aí que Cristo vem com esse ensinamento: olha, se chamar de louco, olha, se você simplesmente aborrecer seu irmão, você vai ser julgado por Deus. Aqui, irmãos, é um versículo que nos leva a entender: se nós não tivermos nascido de novo, se nós não tivermos tido um encontro com Cristo verdadeiramente, as nossas atitudes, pode não fisicamente, mas espiritualmente, em pensamento, para com o nosso próximo, pode ser algo que entristece a Deus. Às vezes a pessoa olha para uma pessoa e sorri para aquela pessoa, mas o coração às vezes está desejando o mal daquela pessoa. Ou seja, é algo que Deus vai julgar, esse tipo de comportamento. Agora, quando Cristo vem e fala isso, ele não está querendo dizer que a pessoa não possa repreender quem mereça uma repreensão, exortar quem mereça uma exortação, punir quem mereça uma punição. Nós temos que ter esse equilíbrio para não pender para o radicalismo, 100% ao pé da letra, o ensinamento. Tem sempre o outro lado da face, tem sempre o outro lado da moeda. Tanto continuando com a leitura, olha o que está escrito. Isso não quer dizer que você não possa repreender uma pessoa com palavras duras se ela merecer. Não está querendo dizer que você não possa punir alguém caso mereça. Vejamos abaixo, Mateus capítulo 23, versículo 33, olha o que Jesus falou: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus estava repreendendo os escribas e fariseus de uma forma dura.
Jesus estava o quê? Repreendendo, chamando aquelas pessoas de raça de víboras, serpentes, chamando de cobra. Ou seja, aparentemente Cristo estava na carne. Não, Cristo não estava na carne. Então quando vem e fala, se você se irá contra o seu irmão, é réu do juízo. A pessoa tem que entender, porque tem a ira carnal, aquele sentimento carnal, aquela pessoa que é carnal, que sempre está se irando com o próximo sem um motivo. Mas tem aquele sentimento de revolta que às vezes vem do Espírito Santo, que foi o caso de Cristo aqui. Ele estava chamando raça de víbora na presença de Deus. E aqui em Marcos capítulo 11, versículo 15 está escrito: E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus expulsou todos para fora do templo e derrubou as mesas dos vendedores. Cristo não estava agindo na carne. Cristo chegou no templo, aquele templo não tinha mais adoração, aquele templo não tinha mais serviços espirituais, tinha virado um verdadeiro comércio. Cristo entra ali e quebra tudo. Já imaginou Jesus entrando naquele local, virando as mesas, quebrando tudo? Qual é o sentimento que dá? Parecia que estava na carne, só que pelo contrário, ele estava no Espírito. Quando Jesus chamou de raça de víbora, ele estava no Espírito. Então nós temos que ter um cuidado, porque às vezes o cristão pega um versículo bíblico, aí quando alguém repreende, está vendo, você está errado, você está na carne. E às vezes aquela pessoa está no Espírito, sendo usado por Deus para trazer aquela exortação. E essa passagem de Jesus quebrando tudo dentro do templo, não tem nada a ver, irmãos, com uma igreja, seja igreja A, seja ministério B, que de repente ali o pastor vai levantar uma oferta, dar um presente, não tem nada a ver, aquilo não é uma venda, não tem nada a ver com essa passagem bíblica, que Jesus quebra tudo porque ali virou comércio. É comum você encontrar pessoas aí fanáticas, pessoas que não gostam das igrejas, às vezes criticando as igrejas porque os pastores, às vezes na hora do culto, levantam uma oferta e dão um presente, às vezes uma Bíblia de presente, um livro de presente. Aí a pessoa pega esse versículo bíblico de Jesus, está vendo? Está fazendo comércio dentro da igreja. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Só gente fanática ou quem não gosta do servo de Deus para ter esse tipo de pensamento. Mas vamos continuar com o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que interessante. Jesus falando para os seguidores dele. Quando vocês forem fazer uma oferta, quando vocês forem no templo ofertar, chegando lá, se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta de lado, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, você depois volta e faz a oferta. O interessante desse ensinamento, irmãos, que a oferta para Deus, ela tem que ser completa. A oferta para Deus não é só a questão de um objeto, uma questão financeira. A oferta para Deus, ela tem que ser completa. A nossa vida, as nossas vidas, é uma oferta ao Senhor. Precisa estar da forma certa. Se estiver da forma errada, Deus ele não aceita. Olha o que está escrito na continuação do estudo. A oferta faz parte da adoração a Deus. Para uma adoração ser completa, precisamos andar de acordo com os ensinamentos dele. Adorar verdadeiramente ao Senhor inclui toda a nossa vida, ou seja, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar e etc. Adorar ao Senhor é muito mais que simplesmente cantar louvores e congregar. Podemos cantar magnificamente bem e ser assíduos frequentadores das reuniões, das igrejas. Mas se o nosso coração estiver longe de Deus, em vão o adoramos. Ou seja, a nossa vida, a nossa oferta, a nossa adoração tem que ser completa, não pode ser pela metade. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9.
Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Olha o que está escrito na parte inicial. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta a pessoa ficar, ah, Deus, eu te adoro, aleluias, aleluias, como eu te amo, e não gosta do próximo, não gosta do irmão, fica com fofoca, fica com mentira, não honra os compromissos, fica dando calote. Essa adoração é falsa, essa adoração Deus não recebe, essa oferta Deus não tem ela, não retém ela para Ele, porque a vida da pessoa não está passando o quê? De uma hipocrisia. Então aqui nós podemos observar claramente, Jesus citando aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, a importância da união com o próximo. Ao ponto de você ir ofertar, deixar a oferta de lado e se reconciliar com o próximo e depois voltar para ofertar. Aí aqui está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, façam o possível para viver em paz com todos. Se você errou para com o seu próximo, faça a sua parte, que é reconhecer o seu erro e pedir perdão. Você fazendo isso, terá sua oferta como agradável ao Senhor. Se a pessoa que você pediu perdão não quiser perdoar, o problema é dela. Você estará livre, pois fez a sua parte. Devemos tratar bem todas as pessoas, mas existem algumas pessoas que um bom dia, boa tarde ou boa noite já é o suficiente. Então nós temos que ter um cuidado. A Bíblia fala, no que depender de ti, tenha paz para com todos. O que depender de você, tenha paz mesmo. Respeite todo mundo, trate todo mundo bem. Se alguém errou para com você, te procurar pedir perdão, perdoe. Se você errar contra alguém, procure a pessoa, peça perdão, se reconcilie com a pessoa. Mas a Bíblia também nos adverte saber quem promove dissensão e escândalos. E dessas pessoas nós temos que, não é nos aproximar, a Bíblia manda se afastar. Lembra como eu falei ainda há pouco? Nós temos que ter um cuidado para não pegar um versículo bíblico e pender para o lado do radicalismo e querer seguir 100% ao pé da letra e esquecer o que o outro versículo fala. Aqui Cristo fala a respeito da união com o irmão. A Bíblia fala que no que depender de você, tenha paz para com todos. Mas a mesma Bíblia fala, procure saber quem promove dissensão e escândalo e se afaste dessa pessoa. E aí que entra um bom dia, boa tarde, boa noite. Como assim? É você tratar a pessoa bem, a pessoa chegar a conversar com você. Você responde, mas você limita a conversa. Você não dá sequência. Você não associa a sua imagem à imagem daquela pessoa. Por quê? Porque a sua imagem associada à imagem daquela pessoa, queima a sua imagem. Lembra daquele ditado popular? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, isso é verdade. Com quem tu andas, geralmente as pessoas vão associar você àquela pessoa. Se é uma pessoa de respeito e você anda com aquela pessoa de respeito, você ganha respeito. Se é uma pessoa desequilibrada, cheia de rolo, cheia de problemas, você está sempre com aquela pessoa, você compartilha a sua vida com aquela pessoa, as demais pessoas vão olhar para você e enxergar em você que você também é uma pessoa de rolo, cheia de problema. Eu não estou falando aqui que você não possa conversar cordialmente. Eu não estou falando aqui que você não possa parar para dar uma atenção para a pessoa, não é isso. Mas vamos continuar. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. O que é que a Bíblia fala? Descubra quem promove dissensão ou dissensões e escândalos. E ao descobrir quem é, a Bíblia fala o quê? Se afaste. Você sabia que muita gente perde o emprego
porque às vezes se associa a uma pessoa naquela empresa que ela é mal vista ali dentro. Às vezes a empresa ela tem um funcionário, um mau funcionário, e a empresa não pode mandar aquele mau funcionário embora. Há casos que tem situações que não pode mandar aquele mau funcionário embora, porque às vezes tem um tipo de situação que não permite que ele seja mandado embora. Mas é um péssimo funcionário. Então qualquer pessoa que se aproxima daquela pessoa e começa a ter um vínculo de amizade ali dentro, bate-papo, sempre está ali, papá. A empresa que já conhece o histórico daquela pessoa, que ela tem vontade de mandar embora, e não manda porque não pode, e ela olha para você e vê que pode te mandar, ela te manda. Por quê? Porque ao invés de ter um problema, a empresa enxerga que vai começar a ter dois. Então, do mesmo jeito é na igreja, irmãos. Você tem que saber quem você escuta. Às vezes é aquela pessoa da sua família que começa sempre está detonando a igreja, sempre está detonando a obra de Deus, sempre está detonando as pessoas que servem a Deus. Trate bem, respeite. Mas cuidado para você não se aproximar muito e começar a dar ouvido. Pensa que não, você está contaminado. Pensa que não, você se desvia da fé. É do mesmo jeito dentro da igreja, as pessoas fazem a obra de Deus. Você tem que saber que nem todo mundo faz a obra de Deus, é de Deus, irmãos. Nem todo pastor é de Deus, nem todo obreiro é de Deus, nem todo membro é de Deus. Então você tem que saber conhecer. Detectou aquela pessoa, você vê que é uma pessoa contaminada, você tem que fazer o quê? Não associe a sua imagem à imagem daquela pessoa. Por quê? Porque você vai se prejudicar. Você vai perder a sua bênção. Então você precisa ter esse cuidado, saber descobrir quem promove dissensão e escândalo. Às vezes na rua lá, tem a fofoqueira da rua, aquela que está falando mal todo mundo, é rolo com todo mundo. Aí você está todo dia tomando café com ela, você vai entrar no rolo. Está socado dentro da tua casa, todo dia, toda semana está socado dentro da tua casa. Uma pessoa que é cheia de rolo, cheia de fofoca, cheia de intrigas. Você vai entrar num rolo, você não está sabendo ter esse discernimento e descobrir que aquela pessoa é contaminada e que o seu relacionamento com ela tem que ser um relacionamento social, educado, bom dia, boa tarde, boa noite, no limite, mas fica aí que eu fico aqui. E quantas pessoas entram em problemas por causa dos outros? Porque não tem esse discernimento. Porque não está atento ao ensinamento de Cristo. Ao mesmo tempo que Cristo vem e fala, deixa a oferta, vai lá e se reconcilie. Ele fala, detecta quem é contaminado e se afaste. Agora na vida às vezes acontece intriga na família, entre os irmãos de sangue. Às vezes acontece intriga entre os vizinhos, entre os amigos. Chega aquele momento, são todo mundo cidadãos decentes, todo mundo pessoas maravilhosas. É necessário ali fazer a pacificação. Voltar a se falar, se cumprimentar. Deixar aquilo que aconteceu de ruim no passado, porque se guarda uma mágoa no coração, quando você oferta, Deus não aceita, a sua vida, a sua oferta do dia a dia, Deus não aceita, até porque, irmãos, adoração a Deus, como eu sempre costumo falar, nós não adoramos a Deus assim, ó, daqui para o céu, nós adoramos a Deus assim, ó, para com o próximo. É o nosso relacionamento para com o próximo. Se o nosso relacionamento com o nosso próximo é agradável aos olhos do Senhor, as nossas vidas serão agradáveis aos olhos do Senhor. A nossa adoração será completa aos olhos do Senhor. Porque se resume em amar ao próximo. Tudo se resume em amar ao próximo. Não um amor fingido, não um amor interesseiro, mas um amor verdadeiro. Continuando. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 25 e 26, olha o que Jesus falou. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagar o último ceitil. Olha o que é interessante aqui, ele manda você se reconciliar. Concilia-te depressa com o teu próximo, enquanto está no caminho com ele. Como assim? Enquanto está aqui na vida. Nós estamos no mesmo caminho. Um pode morar na zona norte, outro na zona sul, outro na zona leste, mas nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos o quê? Em direção à morte. A morte física, todos nós.
Cada dia que passa não é mais um dia de vida. Cada dia que passa é menos um dia de vida. Não é mais um ano, completei mais um ano. Não, é menos um ano. Então nós estamos no mesmo caminho, indo todos em direção à morte física. Aí Deus vem e fala, se reconcilia enquanto está no caminho. Por quê? Porque depois que morrer não tem como voltar aqui para se reconciliar. Depois que morrer, não tem como você ir atrás da pessoa para se reconciliar. E às vezes nós encontramos rixas, pai com filhos, filhos com os pais. Os pais que não falam com os filhos que não falam com os pais. Aí depois que morre, aí quer entrar em desespero. Quer se matar. Tem que se reconciliar enquanto está no caminho, enquanto você está vivo, enquanto a pessoa está viva. Depois que a pessoa morrer, não tem como você ir atrás dela para se reconciliar. E depois que você morrer e a pessoa morrer, não tem como do outro lado se reconciliar, não. Do outro lado é juízo final, é julgamento. Continuando, cabe ao servo do Senhor a iniciativa da reconciliação, principalmente quando o problema for referente a outro irmão em Cristo. Quem é forte consegue, você é forte. Romanos capítulo 15, versículo 1 está escrito: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quem é forte suporta a fraqueza dos fracos. Agora também não interprete errado o versículo. Você achar que a pessoa vai começar com palhaçada e você está correndo atrás da pessoa, não é isso não. Você é forte. Então, em primeiro lugar, você não deixa nada entrar no seu coração. Você não deixa aquela situação te magoar. Você tem paz no seu coração. E por que você não agrada a você mesmo? Porque se você for agradar a você mesmo, talvez você não vai perdoar a pessoa. Se você for agradar a você mesmo, talvez você não vai dar uma oportunidade para a pessoa. A Bíblia vem e fala, e nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Às vezes, irmãos, estamos cercados de pessoas fracas, não fisicamente, mas fracas espiritualmente. Meninos na fé, que às vezes tem anos e anos de igreja e não amadureceu nada, continua com a mesma mentalidade do primeiro dia que chegou na igreja. Tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, mas continua com a mesma mentalidade do primeiro dia que chegou na igreja. Não amadureceu nada. Para esse tipo de pessoas, você tem que entender que as fraquezas delas, às vezes, vai querer te aborrecer. Procure não deixar nada entrar no seu coração. Continuando, não podemos esquecer que a nossa vida é passageira e que a falta de reconciliação com o nosso próximo pode nos levar à condenação eterna. Pois quem não ama o seu irmão ou quem não ama o seu próximo que vê, como pode amar a Deus que não vê? João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A pessoa fala, eu amo a Deus, mas odeio o irmão, é mentiroso. A Bíblia classifica como mentiroso. Deus deseja que os seus filhos vivem em união. A união é algo tão bom e maravilhoso que o autor do Salmo 133, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista comparou a união ao óleo precioso derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão, descendo por sua barba até a orla de suas vestes. Em outras palavras, ele disse que a unção é algo caro, que perfuma, hidrata e espalha-se, trazendo unção, ânimo e refrigério. Por isso, onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sem união, não tem como você vencer. Marido e mulher estão desunidos, pode participar das correntes da igreja, pode fazer oração de madrugada, pode subir no monte. Enquanto não existir união entre marido e mulher, as orações não passarão do teto da casa. Aonde tem união, Deus ele decreta a bênção sobre aquela vida. As pessoas são desunidas,
Deus não decreta a bênção na vida daquelas pessoas. Deus decreta a bênção, as coisas boas na vida de quem tem união. A união é algo raro, é algo caro, é algo precioso, é algo de valor, é algo que cheira, é algo agradável. Enquanto a pessoa permanecer com a visão errada, enquanto a pessoa tiver o espírito de contenda, de picuinha, de desavença, de disse-me-disse, que não sei o que, que não sei o que, não passam de meninos e meninas carnais, que não amadureceram nada, que não entenderam nada do Evangelho de Cristo. Não passam de pessoas que vão ficar velhos com o tempo e não vão ver nada acontecendo na vida, porque espiritualmente, interiormente, não teve aquele encontro com Cristo. Irmãos, quando a pessoa tem um encontro com Cristo é diferente. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, pode ter certeza que é diferente. Continuando. Onde há perdão, existe união. E quantas vezes devemos nos reconciliar com o nosso irmão? Vejamos Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar é uma quantidade ilimitada. Só que você tem que entender o seguinte: a mesma palavra que faz eu nascer de novo, a mesma palavra que faz eu crescer na fé, às vezes aquela mesma pessoa que está do meu lado, ela não entende nada. Ou você torna-se igual a ela, não cresce nada na fé, ou você começa a crescer e tocar a sua vida espiritual, porque a salvação é individual. Tem pessoas, irmãos, que por mais que você pregue, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, não entende nada. Você pode pregar 1000 vezes para ela, não entende. Você pode ficar um mês inteiro pregando 300 vezes por dia. No final de um mês, a pessoa às vezes está até pior. Para Cristo fazer uma obra, para a palavra de Deus ter poder e entrar em minha vida, é preciso abrir a porta. Será que Lúcifer no céu se rebelou por falta de exemplo? Será que a terça parte dos anjos no céu se rebelaram contra Deus por falta de exemplo? Será que Deus era um mau administrador do céu? Será que Deus estava deixando a desejar no céu para ter tanta rebelião no céu? Será que Deus deixou a desejar quando criou o Adão e a sua esposa Eva? Tanta orientação que foi passada, mas não adiantou de nada. Será que Jesus deixou de ensinar Judas? Será que Jesus não foi um bom mestre? Será que Jesus não foi um bom ensinador para ter do lado dele uma tranqueira daquela? Que chegou no direito de se achar no direito de vendê-lo, trocando por 30 moedas. Será que Jesus fracassou? Será que em algum momento Jesus deixou de fazer alguma coisa? Lógico que não, irmãos, é a pessoa que não quer. Deus fez todos com liberdade de escolha, inclusive os anjos. Qualquer ser humano. É por isso que tem pessoas que você prega, ela pega aquela pregação, traz para a vida dela e cresce na fé. E tem pessoas que você passa um pastor 4 anos na igreja pregando, ela continua na estaca 0. Vem um outro pastor, fica mais 10 anos pregando, ela continua na estaca 0. Vem outro pastor, fica mais 10 anos pregando, ela continua na estaca 0. Vem um outro pastor, e no dia que repreender, a pessoa age como se fosse uma pessoa do mundo, pior do que do mundo, sem estrutura nenhuma. Enquanto isso, outros que chegaram, cresceram na fé e venceram. E a pessoa continua no mesmo patamar, 0. Mas não é a mesma pregação? Não é o mesmo Deus? E por que uns destacam-se e outros não? A pessoa analisa o que ela quer. Tem gente que ela ama a fofoca, irmãos. Entre a paz e a fofoca, ela quer a fofoca. Tem pessoas que gostam de ver o circo pegando fogo. Entre a paz, a harmonia, o amor, a pessoa quer ver o circo pegando fogo. Está dentro dela essa personalidade satânica,
maldita. Ela ama aquilo. Enquanto ela não estiver disposto ou disposta a renunciar a isso, a pregação vem, irmão, pum, bate e vai embora. Pum, passa aqui, pum, sai ali. Bom, olha o que está escrito aqui mais uma vez. Mateus 18, 21 e 22. Pedro, então, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Deus abençoe a todos. Próximo domingo daremos continuação ao Sermão da Montanha. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, te apresento cada pessoa aqui presente. A mensagem ministrada. Multiplica, Pai, as bênçãos sobre todos, santificando a todos. Estamos aprendendo, meu Deus, com o Sermão da Montanha, e queremos, meu Pai, aprender mais. Cada domingo um ensinamento diferente. Venha nos conduzir. Abençoe, meu Deus, todas essas pessoas. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece